Amém? Graças a Deus. Eu quero, irmãos, convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 14. De número 14. Eu quero ler com os irmãos os versículos de número 15 a seguir. Nos diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Eu convido você para ficar de pés nesta hora. Glória a Deus. Feche os teus olhos agora. Eu quero convidar você agora a abrir o seu coração para o Senhor e faça uma oração pessoal agora. Levante a sua mão direita para os céus e comece a clamar a Jesus, a orar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor, a invocar a presença do Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, agora, trazendo da sua graça, de sua presença. Nós queremos, Senhor, ser ministrado por Ti. Nós queremos ser abençoados por esta palavra. Senhor, abre agora os céus sobre nós. Derrama tuas chuvas de bênçãos, para que molhe a nossa alma, o nosso espírito, para que sejamos fortalecidos e edificados com o teu grande poder. Oh Senhor, nós invocamos o teu poder nesta hora, Pai. Nós invocamos o teu poder agora, nesta hora. Que a tua igreja venha receber da parte do Senhor o que o Senhor preparou para nós. A mesa está posta, o alimento já foi posto sobre esta mesa para nos alimentar. Fale conosco, Espírito Santo. Fale conosco, Espírito Santo. Fale conosco, Espírito Santo. Quantos podem dar um brado de glória e de aleluias? Quantos podem adorar? Quantos podem glorificar o Senhor?
Quantos pode adorar e glorificar o nome de Jesus? Oh, Espírito Santo, bate palmas, adore o Senhor, tome o seu lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus estar aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos oprimidos livres são. Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Cante comigo assim: o Espírito operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida, poder, ministrando sua graça, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são os cativos os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Levante a sua mão e declare: Pai, eu quero contemplar sua glória, Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar, quero vir. Oh, leva minha sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva minha sala do trono pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Oh, leva minha sala do trono pra te adorar. Eu quero ouvir suas vozes. Oh, leva minha sala do trono pra te adorar. Senhor,
Oh, glória ao teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus, porque tu és lindo, tu és maravilhoso. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar hoje, nesta noite, neste culto de celebração, eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. No mês passado nós tivemos aqui a conferência do Espírito Santo. Eu não tive a oportunidade de estar aqui no último culto. O presbítero Marcelo ministrou e foi um mês muito abençoado por Deus, porque falamos da pessoa do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele é a promessa de Deus para a igreja. Ele é a promessa de Deus para a igreja. No capítulo 14 do Evangelho de João, e o versículo de número 16, o Senhor Jesus, isso tratando-se aos seus discípulos, ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Estas palavras Jesus disse ainda quando estava com seus discípulos. Ele era o Consolador presente no momento em que ele estava com seus discípulos. Ele o consolava. Mas quando ele refere o outro Consolador que ele enviaria da parte de Deus, o seu Pai, ele tratava aqui a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. A Bíblia nos diz no capítulo 28 e o versículo 19, que fala sobre a grande comissão, quando Jesus comissionou seus apóstolos, seus irmãos, e deu a eles autoridade. Mas esta autoridade que eles exerceriam após a sua ascensão, esta autoridade, este poder viria através do Espírito Santo, como está escrito lá em Atos 2, quando aconteceu a descida do Espírito Santo e eles experimentaram que foi pregado uma invasão de poder, a glória, a manifestação do Espírito Santo de forma transbordante sobre aquela igreja, sobre aqueles irmãos, a partir daquele dia. E como também está registrado que este acontecimento, que este poder não cessaria, que esta presença maravilhosa do Espírito Santo não cessaria até que se cumprisse todas as coisas. Quem é o Espírito Santo? Esta é uma pergunta que muitos fazem. Quem é o Espírito Santo? Nós muitas vezes oramos ao Espírito Santo, cantamos louvores, hinos que falam da pessoa do Espírito Santo, lemos textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo, mas muitas vezes nós não o conhecemos. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, também é chamado de Consolador, como nós já acabamos de ler no capítulo 14, versículo 16 a seguir. Ele é o Consolador enviado da parte
de nosso Pai Celestial para consolar a igreja, para ajudar a igreja em todos os momentos. Nesses dias atuais que nós estamos vivendo, houver aqueles que se preocuparam de tal forma que o medo tomou conta do lugar do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de poder, o Espírito do Senhor, que nos anima, que nos consola, que nos edifica, que nos encoraja. É este Espírito Santo que nós temos, que foi enviado para estar conosco, para fazer morada em nós, para viver em nós. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa, mas ele vive em nós. O Espírito também do Senhor está escrito no capítulo 4 de Gálatas, versículo 6: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Ele enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nós. Isso quer dizer que Deus dá o Espírito Santo somente para aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, Deus deu o direito de receber o Espírito Santo. Mas é claro, quem tem o Espírito Santo também tem o poder do Espírito Santo, tem a graça, tem a autoridade do Espírito Santo, porque foi este poder que foi manifestado sobre os nossos irmãos primitivos, os nossos primeiros irmãos. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero ler com os irmãos no livro de Romanos, no capítulo 8. Livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 14, nos diz assim a palavra: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor, irmãos, é chamado o Espírito Santo. Ele habita aqueles que são santificados, aqueles que são santos, aqueles que foram chamados filhos, deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Nós não sabemos orar, e a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor também nos ensina a orar. Olha que Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito do Senhor nos ensina a orar. São aqueles momentos de lutas, de adversidades, de provas, momentos em que o medo toma conta do nosso ser. E quantas vezes, ao prostrar, quantas vezes quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nos falta palavras, ficamos em silêncio porque nos falta palavra. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor, Ele nos ensina, Ele nos encoraja a orar. Não sabemos orar como convém, por isso o Espírito do Senhor nos assiste em nossas orações e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Então o Espírito do Senhor, irmãos, o Espírito do Senhor não é uma força cósmica, como alguns dizem. O Espírito do Senhor não é um raio de luz. O Espírito do Senhor, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus que está habitando em cada crente, em cada servo, em cada filho de Deus que foi enviado por Deus para estar com a igreja. E ele nos ensina a orar. Outra coisa interessante, que além do Espírito Santo nos ensinar a orar como convém a orar, ele também, o Espírito Santo, nos ajuda a vigiar através da palavra, como nos diz aqui no Salmo de número 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos ajuda a entender esta palavra, porque esta palavra, ela é discernida espiritualmente. Quantas pessoas leem a Bíblia, mas não entendem absolutamente nada, porque toda a Escritura, ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz que nós entendamos esta palavra, quando nós fazemos menção dele, quando nós estamos estudando a palavra e clamamos a sua ajuda. Irmãos, quantas vezes fazemos algum tipo de leitura bíblica e nós não entendemos nada, mas quando nós vamos orar, e às vezes fechamos a Bíblia e vamos orar: Senhor, dai-nos um discernimento, faça-nos entender esta palavra. O Espírito Santo, ele traz o discernimento, o entendimento da palavra. Então, o Espírito Santo, ele vai transformando a nossa vida, quando passamos a viver a vida do Espírito Santo, porque nós fomos chamados para viver a vida de Deus, mas esta vida de Deus, ela é através da pessoa do Espírito Santo, nos direcionando em tudo. Isso quando nós damos lugar ao Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, nos levando a uma vida de santidade, uma vida de consagração, a uma vida de entrega. Irmãos, os que são guiados pelo Espírito de Deus, ele jamais andará em trevas. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas o problema hoje é que muitos não querem ser guiados pelo Espírito Santo, porque ser guiado pelo Espírito de Deus não é coisa fácil, porque nós temos que percorrer o caminho que o Espírito Santo quer que nós andemos e sigamos a Ele. Mas muitas vezes nós não queremos seguir os passos, o caminho que o Espírito Santo quer nos levar a Deus. Nós precisamos, nesses dias atuais que estamos vivendo, buscar mais a presença do Senhor, nos desprendermos de tudo desta terra. Não quero dizer aqui deixar de trabalhar, deixar de fazer os seus afazeres, mas desprender, começar a priorizar as coisas de Deus. Jesus, ele afirmou a maneira como nós devemos buscar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O que serão as demais coisas que serão acrescentadas? As coisas materiais, as coisas físicas.
essas coisas serão acrescentadas, mas quando priorizamos as coisas espirituais, quando começamos a buscar de Deus aquilo que nos deixa melhor com Deus. O que adianta termos tudo nesta vida como alguns têm, mas são pessoas vazias de Deus, são pessoas que muitos deles dão cabo à sua vida, tiram a sua própria vida, porque para eles não vale mais a pena viver, porque se preocuparam apenas de fazer para esta vida. A Bíblia nos diz: buscai as coisas que são de cima, porque são eternas. O Espírito Santo nos leva, irmãos, a buscar as coisas que são de cima, as coisas que são espirituais, as coisas que são de Deus, porque as coisas desta terra são temporais, elas são passageiras, tudo passa. Ontem mesmo nós estávamos na casa do pastor Gilenildo, fomos cantar os parabéns e nós lembramos de algo que falamos um dia, que as coisas que adquirimos aqui, um carro por exemplo, ele é novo hoje, amanhã ele envelhece. Uma casa é nova hoje, amanhã envelhece. Nós envelhecemos. Mas quando nós buscamos as coisas de Deus, elas não envelhecem. A Bíblia diz que nós somos como as águias, que se renova dia após dia. Quem busca o Espírito Santo, quem busca se encher do Espírito Santo, são renovados dia após dia. Aqueles que te viram ontem bem, vai te ver amanhã melhor, porque você está se edificando, você está se enchendo do Espírito Santo, você está crescendo. Você ontem era uma criança, hoje você é um adulto espiritual, porque você buscou de Deus. Então, quando nós buscamos no Espírito Santo essa transformação, queridos, até aquilo que nós fazemos, que é o pecado que cometemos ou venhamos cometer na nossa vida, o Espírito Santo, ele traz a nossa memória. Porque a Bíblia nos diz, no capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 19, diz: não devemos entristecer, em outras palavras, ou apagar o Espírito de Deus. Como é que nós entristecemos ou apaguemos em nós o Espírito de Deus? É quando nós pecamos, quando nós cometemos pecados, nós entristecemos o Espírito Santo. O pecado, irmãos, atrapalha nosso relacionamento com Deus. Por isso o Espírito Santo, ele é uma pessoa que nos ativa diariamente, nos mostrando a forma, a maneira como viver para agradar a Deus e nos afastarmos do pecado. O pecado gera morte. Quando nós vivemos uma vida no Espírito, nós estamos vivos, nós estamos acesos espiritualmente, as nossas lâmpadas estão acesas. Mas quando nós nos afastamos de uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo, a nossa lâmpada vai se apagando ao ponto de nós cometermos pecado. E aí então o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O profeta Isaías diz, no capítulo de número 59, clama a mim. 59 de Jeremias, vou ler com os irmãos, por favor, quem quiser abrir a sua Bíblia, né? 59, diz assim:
Versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aqui, muitos param apenas este versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e não estão surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Aí a gente para, a gente fecha a Bíblia, a gente acha que está bom. A mão de Deus está estendida para me abençoar. Eu sou abençoado por Deus, ok? Só que a gente esquece de ler o versículo 2. Para que a mão de Deus continue estendida, para que nós estejamos debaixo da provisão de Deus e que as bênçãos enriquecedoras do Senhor sejam derramadas sobre nós, nós precisamos fazer o quê? Nos afastar do pecado. O versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Divisão, separação entre vós e o vosso Deus. É isso que o pecado faz, irmãos, faz divisão, nos afastam de uma comunhão com Deus. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele também é aquela pessoa que quando nós falhamos na vida, quando nós cometemos um pecado e estamos agora caídos, o Espírito Santo também, ele é a pessoa de nos levar a Deus, ao santo e vivo caminho em sua presença. O Espírito Santo nos convence que nós falhamos, que nós pecamos, que nós transgredimos, que nós falhamos e que nós precisamos reatar nossa comunhão com Deus. É nesse momento que o Espírito Santo nos convence. Quem lembra a história do filho pródigo? Filho pródigo saiu, se afastou, foi para uma terra distante, disse: agora eu vou viver a minha vida. Eu vou viver a minha vida. Só que ele perdeu tudo, perdeu amigo, perdeu tudo. E a conclusão da história diz que ele agora caiu em si. Ele começou a pensar, começou a lembrar. Irmão, se a gente for olhar nessa parábola, nessa história, ali entra uma ação do Espírito Santo, convencendo aquele jovem que ele precisava retornar, que ele precisava voltar para a casa de seu pai, porque na casa de seu pai havia pão com fartura, na casa de seu pai havia festa, alegria, na casa de seu pai ele não seria tratado como ele estava sendo tratado mal naquela terra. O Espírito Santo, irmãos, quando falhamos na vida, ele traz a nossa memória e voltamos a lembrar o que fazíamos antes, deixamos de fazer. O Espírito Santo faz isso. Porque o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, está escrito lá: traz à minha memória aquilo que me traz a esperança. É aquele momento que você se afastou porque o pecado, nos afastamos de Deus, mas agora o Espírito Santo começa a trazer novamente a esperança, começa a trazer o fogo do Espírito e acendendo em nós a chama que um dia se apagou. Ai de nós se não fosse o Espírito, porque Ele é a pessoa que nos conduz, que nos traz de volta para Deus. E o Senhor Jesus, Ele nos perdoa, Deus nos perdoa, quando nós confessamos a Ele os nossos pecados. Quando há arrependimento. Tem muita gente que diz assim: eu vou pecar, vou fazer isso, depois eu me arrependo. E quem disse que arrependimento é gerado por força própria humana? O arrependimento é uma ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. O Espírito Santo é que convence, o Espírito Santo é que leva uma pessoa ao arrependimento.
E Paulo trata isso, o arrependimento, e pastor Domingo, que é uma tristeza segundo Deus. É quando a pessoa começa a sentir aquela tristeza por algo que cometeu, por algo que fez. Ele começa a lembrar onde ele estava e aonde ele está hoje, quem ele era e agora quem ele é. É uma obra do Espírito Santo, porque Deus trazendo a pessoa novamente a uma comunhão. Nós somos perdoados. Agora é necessário que nós não devemos esconder o nosso pecado. Nós precisamos confessar a Ele, porque todo aquele que confessa o seu pecado, está escrito na Bíblia Sagrada em Provérbios 28:13, que alcançará as misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor acontecem quando há arrependimento. Quando nós nos arrependemos, então há uma misericórdia de Deus sobre a vida de uma pessoa. É quando nós confessamos. O Espírito Santo também, querido, ele age na vida daqueles que se arrependem. Ele age trazendo novamente o poder do Espírito Santo. Aquele jovem, quando ele voltou para a casa de seu pai arrependido, o pai fez o quê? Devolveu para ele tudo o que ele tinha antes. Isso significa, quando há um arrependimento e quando nós voltamos para Deus, Deus traz novamente tudo que nós tínhamos antes. Quando há um arrependimento de fato, o Espírito Santo traz poder para que agora venceremos o pecado e que o pecado não terá mais direito sobre as nossas vidas de nos dominar, para que não vivamos mais escravos do pecado, mas que vivamos fortalecidos para vencer o pecado. Glória a Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diz para ele ou para ela: sem o poder do Espírito Santo, diga aí bem forte, sem o poder do Espírito Santo, ninguém pode ser livre do pecado. Ninguém pode ser livre do pecado se não tiver o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá. Glória a Deus. Nossa carne é fraca e fazemos coisas erradas sem querer, e ao mesmo tempo não fazemos coisas boas, mesmo querendo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo se aperfeiçoa na fraqueza. Quem diz assim: eu sou forte, comigo ninguém pode, amanhã pode cair e grande pode ser a queda. Mas aqueles que dizem: Senhor, eu sou fraquinho, eu preciso do teu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem alguém forte aqui? Não. Mas tem alguém fraco aqui, tem alguém que está precisando deste poder? Pode crer que o Senhor vai derramar da sua unção, do seu poder sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Todos nós precisamos ser controlados, irmãos, pelo Espírito Santo, e não pela natureza, a natureza carnal, porque a Bíblia diz que aqueles que são controlados pela carne não pode agradar a Deus. Na vida cristã dependemos do Espírito Santo para tudo, para tudo. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos depender do Espírito Santo. Tem gente que só depende do Espírito Santo, aí só ora o Espírito Santo quando a coisa está feia, quando a coisa está difícil. Aí ele vai orar, vai pedir direção, vai pedir discernimento. Mas cadê que muitos fazem uma consultar ao Espírito de Deus, orar, pedindo direção nos seus negócios que vão fazer, no seu trabalho, algumas decisões a ser tomada, um veículo que vai comprar, uma casa que vai comprar, um casamento que vai acontecer. Muitos se esquecem disso. Quantos tomam decisões erradas porque não consultam a Deus? Não consultam a Deus.
Irmãos, o Espírito Santo foi enviado por Deus para nos guiar em tudo, para nos orientar, para nos trazer os conselhos que nós precisamos. Oh, meus amados, precisamos nos entregar a Deus, precisamos nos entregar a esta graça maravilhosa do Espírito Santo. Mas quais são os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo? No livro de Gálatas, irmãos, capítulo 5, versículo 22 e 23, fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, né? São o fruto do Espírito, são qualidades. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa cheia dessas qualidades que Paulo, escrevendo, está escrito que são as qualidades do Espírito na vida de cada servo de Deus, de cada crente. Então, se nós somos controlados pelo Espírito Santo, nós temos estas qualidades, e o resultado é que nós estamos cheios do Espírito Santo em todo momento. Se estivermos cheios dessas qualidades, nós estamos cheios do Espírito Santo em todo o momento. Segunda coisa, que o Espírito Santo, ele se manifesta na vida de cada crente, de cada servo de Deus, além de nós sermos controlados por ele em todo momento, ele nos leva a dar testemunho de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Lembra que os nossos irmãos, a Bíblia nos diz que Pedro e João, eles subiram ao templo a hora da oração à nona, e lá curou um paralítico que estava à porta de um templo chamado Formosa. Isso levou eles a ser julgado por esta causa realizada, esse benefício àquele homem paralítico. Mas é claro que ali havia irmãos orando para que nada de mal acontecesse aos queridos apóstolos. E a Bíblia nos diz que quando eles foram libertos, e quando eles retornam aos seus irmãos que estavam ali em uma reunião de oração, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Só que aqueles irmãos, aqueles apóstolos, eles não foram cheios do Espírito Santo e foram dormir, não, irmãos. Ficaram acomodados. Eles não ficaram acomodados. Tem muita gente buscando o poder do Espírito Santo para exibir quem tem mais poder, quem tem mais unção. Na verdade, não é isso. O Espírito Santo capacita cada crente, cada servo de Deus, cada filho de Deus. O Espírito Santo capacita é para que anuncie com ousadia a palavra de Deus. O capítulo 4, 31 diz que após aquele lugar ser movido, quando aqueles irmãos oravam, aquele lugar foi movido e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu te pergunto, você tem anunciado a palavra de Deus com ousadia, ou você tem falado de Jesus com medo? Porque tem gente que tem medo, tem vergonha de falar de Jesus, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo, este poder que foi declarado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele disse: eu vos dou poder. Este poder, querido, que foi outorgado pelo Espírito Santo à igreja,
é para que nós anunciemos com graça este evangelho, para que nós falemos ao mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus também leva para os céus. Mas para isto, nós precisamos ter convicção, precisamos conhecer esta graça do Espírito Santo, ter este poder e anunciar com a ousadia. Além de tudo isso, a Bíblia também nos diz que o Senhor nos deu os dons, além das qualidades que foi apresentada lá em Gálatas capítulo 5, 22, o Senhor nos deu dons espirituais. Ele nos deu dons espirituais. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo afirmou isto: foi dado a cada um para o que for útil. A cada um foi repartido os dons espirituais. É claro que pode acontecer uma pessoa ter os 9 dons do Espírito, mas existe uma divisão particularmente a cada um, e cada um usando o dom recebido de Deus para o engrandecimento da obra do Senhor. E olha o que diz a palavra no capítulo de número 12 de 1 Coríntios, capítulo 7 ao versículo 10, que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Aí Paulo conclui dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você não pode determinar para o Espírito Santo dizendo: Espírito Santo, eu quero o dom de curar. Você não pode falar isso. Espírito Santo, eu quero o dom de discernir os espíritos. Você não pode requerer, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele manifestou, dando a cada um o que for útil. O Espírito Santo conhece cada crente e ele dá o dom para o que for útil, a ferramenta para o que for útil para cada crente. Eu te pergunto, você tem buscado os dons do Espírito Santo? Irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, a igreja que foi anunciado a promessa de Deus: mas recebereis ao vir sobre vós o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo anunciado e trazido pelo Espírito Santo para a igreja, que é uma manifestação contínua na vida da igreja. Mas quantas vezes nós temos nos esquecido do que a palavra de Deus tem dito acerca dos dons do Espírito? Quantos de vós, eu estou falando para pessoas aqui que estão no templo, como também para as pessoas que nos assistem agora, quantos um dia sentiu o desejo, a vontade de orar a Deus em línguas, a orar em línguas, e por ter este desejo começou a buscar a Deus em oração, e o Senhor o deu este dom de falar em línguas? E Paulo diz: aquele que fala em língua, é um dom que edifica a si mesmo, porque se não houver interpretação das línguas,
Então a pessoa, só o que fala, ele é edificado. Mas é uma maneira de você orar, de você ser edificado e falar em línguas, orar a Deus em línguas estranhas. E quantas pessoas, ao receber este dom, se esqueceu de que havia recebido este dom do Espírito Santo e não mais exercitou o dom. Queridos, quando Deus capacita com os dons espirituais, é para que a partir daquele dia continuemos a usar deste dom, desta arma espiritual, a arma do Espírito, para a proclamação do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é manifestado com o poder do Espírito Santo, e Paulo afirmou isso, que as palavras que ele falava, não era palavra de sabedoria humana, mas era palavra movida pelo poder do Espírito Santo. Precisamos buscar esta graça, este poder nesses últimos dias, porque Deus está levantando uma geração para que pregue com a ousadia e com o poder do Espírito Santo. Eu quero te convidar para ficar de pés nesta hora. Glória a Deus. Eu quero convidar você agora a levantar suas mãos para os céus agora. Glória ao nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar a Deus agora. Que você agora se esqueça de tudo que há nessa terra agora. Coloque o teu pensamento no Senhor. Abra sua boca agora e começa a orar. Começa a orar o Senhor. Começa a buscar a presença do Senhor. Começa a glorificar Jesus agora. Oh Espírito Santo, você que é batizado com o Espírito Santo, você que é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas agora, em nome de Jesus. A Bíblia nos fala que aqueles apóstolos, aqueles irmãos estavam ali reunidos, e eles estavam orando, quando de repente eles começaram a falar em outras línguas. Eles estavam apenas clamando, buscando, e o Senhor naquele momento derramou sobre eles o poder do Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Eu quero declarar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo agora. Receba o poder do Espírito Santo. Abra sua boca agora e comece a glorificar Jesus. Exalte o nome do Senhor. Seja fortalecido com este poder, com esta graça, com esta unção. Eu quero ouvir agora este barulho de glória, de aleluia. Eu quero ouvir este povo clamando ao Senhor. Clame a Jesus agora. Seja cheio do Espírito Santo. Este poder foi manifestado à igreja do Senhor Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba revestimento do Espírito Santo. Receba revestimento do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus agora. Então vai começando a glorificar, vai glorificando, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo em nome de Jesus. Vai recebendo em nome de Jesus.